mundo do fast fuck, dos aplicativos, do arrasta para o lado, a gente foi construindo várias ideias sobre o que é amor e o que é se relacionar. Qual será que é a maior mentira que as pessoas acreditam hoje em dia sobre relacionamentos? E que se elas abandonassem, elas poderiam mudar completamente o jeito que elas se relacionam dentro da vida amorosa delas? Bom, hoje eu, a terapeuta Vicky Mansur Pisa, trago o primeiro homem do podcast, o terapeuta André Cambuim, para a gente falar sobre essa e outras dificuldades e o que a gente pode fazer para se relacionar melhor nesse mundo pós-moderno. Bora puxar esse fio junto? Oi, André, bom, seja bem-vindo. Que bom ter o primeiro homem aqui no meu podcast. Buenas, muito obrigado. É um privilégio e uma responsabilidade também, né, de não fazer feio, né? Com certeza. Conta pra gente quem é você, André. Aí esse tipo de pergunta me quebra, né? Difícil, né? É difícil. Para quem tem essa personalidade que a gente chama mais melancólica, é difícil, né? E aí, te define, o que que tu é? Aí a pessoa já. Eu não sei se tu é assim também, mas aí a pessoa já Conta entra um meio que. pouquinho do seu trabalho. Já, Vamos já entra. facilitar. A pessoa já entra meio que em crise, né? Ela internaliza demais. Quem sou Mas eu eu? sou. É, exatamente. E agora, pô, eu vou ser definido pelo meu trabalho? O que que é isso? E agora? Tá É. entendendo? Basicamente eu sou terapeuta. Grande parte do meu público é masculino, né? Logicamente, por eu ser homem, talvez tenha mais facilidade e, e direcionamento para lidar com essas questões mais práticas, né? Mas atendo mulheres também, mas dentro do meu modelo atual de mentoria são minoria, né? Tanto pela linguagem que eu utilizo, tanto pelos temas. Legal, eu sou o oposto. Eu atendo praticamente só mulheres, alguns homens de vez em quando, mas acho que pode ser legal a gente complementar essas visões de mundo. Bom, quero começar te perguntando. A gente sabe que hoje em dia existe essa narrativa que o homem moderno ele vive numa eterna adolescência. E aqui eu vou expandir, não vou falar nem só o homem moderno, mas as pessoas ultimamente, né, têm vivido numa eterna adolescência. Mas trazendo para esse lado do masculino, o que você acha que precisa acontecer na vida de um homem? Uma conversa, um evento, uma virada de chave, para que ele possa decidir genuinamente amadurecer e começar a ter mais responsabilidade afetiva, sair dessa posição adolescente para virar homem? É que, na verdade, esse movimento do homem de melhora é quase sempre, quase 100% de certeza, é um movimento egoísta, certo? Ou ele foi ferido, ou ele quer ter uma maior projeção financeira, ou ele quer ter mais influência. Então, dificilmente vai ser um movimento para o outro, vai ser um movimento interno dele. Olha, ou eu quero ficar mais forte, ou eu quero fazer mais grana, ou ele parte de uma decepção muito grande e isso faz ele acordar para alguma realidade, porque o homem em si é muito difícil o homem buscar terapia, certo? Eu acho que eu não sei se é algo cultural, ou se tem a conotação semântica do nome também. E o que eu vejo? Foi bem o que tu falaste. A tua leitura é 100% acertada e precisa, tá entendendo? Na questão de que não é só homem, as pessoas em si estão tendo uma dificuldade muito grande de, digamos que, sair desse estado adolescente e tal, né? E isso afeta o homem de forma que muitas vezes a questão de valor dele está intimamente ligado com essa capacidade de prover, de fazer dinheiro, sabe? De dar essa segurança. Então, numa época em que talvez a gente não tenha uma referencial, o norte, surgem polos opostos, né? Ou aquele homem desconstruído totalmente, tal, que passa a questionar tudo isso, ou aquela figura do homem macho, viril, provedor, ou seja, não tem o conceito de virtude, que seria uma justa medida entre as coisas. Ou seja, elas caminham em polos opostos e causam muita confusão. Por um lado, tem o cara que é desconstruído, que ele perde a voz, que ele fica submisso, e ao mesmo tempo que internamente isso vai alimentando um rancor nele, certo? E esse é um cara perigoso também, porque a gente acha, é uma pessoa frágil e tal, ela não é perigosa. Não, negativo. Esses são os piores. Porque ele Uhum, vai concordo. carregando, ele vai carregando aquele ressentimento, aquela insatisfação,
mesmo que de modo inconsciente, uma hora isso vem à tona, sabe? Fazendo um paralelo, é mais ou menos parecido com aquele filme, o Coringa, não sei se tu assististe, Uhum. tá entendendo? É claro que não daquela forma, sabe? Aquilo ali é uma romantização enorme, mas o movimento é mais ou menos esse. E o cara que, pô, eu quero ser macho, viril, forte, provedor, não sei o quê. Então não existe um limite. Eu mesmo demorei para, através da idade, de experiência de vida, e achando e testando os limites de ambos os lados. Não, agora eu consegui, digamos que ter um eixo de personalidade sólido. Então é mais ou menos isso que eu tento passar nos atendimentos, tanto para homens quanto para mulheres. Muito legal isso que você falou, e eu concordo. Eu acho que esses que você não sabe onde está a sombra são os piores, porque você não sabe o que esperar, o que pode vir dali, né? O macho, o alfa, você já meio que sabe o que vai vir dali. Então é mais fácil, eu acho, menos perigoso. Ao mesmo tempo que eu concordo com você, queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão das virtudes, como que a pessoa ela pode, o homem, né, pode buscar isso, como foi um pouco da sua história, o que você vê com seus clientes? Eu acho que, como eu disse no começo, né, esse movimento do homem por buscar virtudes é quase sempre por motivos egoístas. Então, ele se torna um sujeito observador. Ele começa a ver em outros homens qualidades nas quais ele queria desenvolver para si, certo? É por isso que tem certos ambientes que são masculinos. E foi assim pela história inteira e é porque funciona, sabe? O exército tem aquela questão de comando, de hierarquia, tu vai vendo superiores e tal, tu vai vendo teus comandados e tal, e tu vai pensando, bom, eu queria ter um pouco dessas características desse cara, o que que eu posso fazer? O que que eu posso imitar dele? É questão mimética, imitação. A pessoa vai imitando. É uma criança, assim, a criança vê os pais, ela vai perpetuando comportamentos. A menina vai brincando de casinha, o homem vai brincando de carrinho, de bonequinho, tá entendendo? Então tu vai, por assimilação, por essa questão mimética, tu vai imitando comportamentos. Então tu vai desenvolvendo a partir daí. É sempre uma questão egoísta, sabe? Tem que ser, né? Eu despertei para isso há pouco tempo. Há pouco tempo atrás comecei a despertar para isso. E tu tem que ter. Mas é um egoísmo saudável, sabe? Não é aquela coisa autocentrada. Só que a pessoa Uhum. tem que ter. E eu acho que as mulheres têm muito a ensinar para os homens nesse sentido. No sentido Conta mais. assim no sentido de se enxergar, digamos, como centro, talvez, sabe, se colocar como protagonista da história. E aí, o que que eu estou fazendo? Não, eu preciso ter mais autoconfiança e tal. E uma mulher, quando ela tem a personalidade madura, ela é dessa forma. Claro, existem personalidades que são mais inerentes ao comportamento masculino e feminino. Só que um homem maduro, ele vai ter a doçura de uma mulher. Ele vai ser afável que nem uma mulher, ele vai ser receptivo que nem uma mulher. E já uma mulher madura é a mesma coisa. Ela vai ser, ela vai ter, digamos que a determinação do homem, no sentido de fazer as mesmas coisas todos os dias. Ela vai ter a coragem do homem também, certo? Então, acredito que, em certo ponto, é mais uma questão de maturidade do que dessa porra aí de polo feminino, masculino. Eu não acredito muito nisso, eu não sei qual seria a tua opinião nessa questão, mas até a pessoa vai pela internet aí, tu vê coach de masculinidade e tal, fala, não, porque o polo masculino. Porra, cara, isso não é uma característica Concordo. isso aí não é uma característica masculina, isso é uma característica de uma pessoa madura. Uma pessoa na qual tu te espelha nela, tu olha ela e tu quer se parecer com aquilo. Tu quer ter aquelas características daquela pessoa. Tu se sente bem. Tu começa a te colocar em volta de pessoas, digamos, bem-sucedidas ou que exerce alguma atividade que tu gostaria, tu vai te colocando naquele ambiente, olha, eu quero ser um pouco mais como essa pessoa. O que que eu tenho que fazer, certo? Porque a conquista da virtude é o seguinte, geralmente porra, o cara não olha assim, eu quero ser mais corajoso. Não, ele pensa, ele vai pensando, ó, cara, eu sou um covarde, eu devia estar fazendo isso, aquilo. E aí, o que que eu deveria fazer? Então ele não busca, quero ser corajoso. Não, eu quero deixar de ser covarde. Tá entendendo? Porque primeiro o movimento é esse, tu assimila o que tu não tem, o que que tá em falta. E aí, agora, o que que eu faço para buscar isso?
certo? Não sei se ficou meio confuso e tal, mas em termos práticos é isso. Super concordo, né? Na visão junguiana, a gente vai falar que a gente tem os dois lados, né? Um consciente e um inconsciente. Então, a gente tem, que seria feminino e masculino, né? Na mulher e no homem, masculino e feminino. Então, sim, eu acho que a gente tem os dois polos dentro da gente e desenvolver essas características que a gente pode chamar de masculino e feminino é o que vai levar ao amadurecimento do ser humano, né? Como um geral, eu concordo. Acho que a gente precisa tomar mesmo cuidado com essa polarização, mas no fim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito polarizado, né? E aí a gente acaba sempre olhando também para essa polarização e entendendo que está existindo esse gap grande entre homens e mulheres, né? Como se tivesse um ruído aí no meio, como se as pessoas não tivessem mais conseguindo se comunicar e se entender com clareza, e aí tudo bem, a gente pode falar o que constitui o homem ou a mulher, para além da biologia, esse contexto social, cultural, mas o que você acha? Qual você acha que é o maior ruído aí que está tendo nessa comunicação e nessa conexão? É difícil. Difícil, né? Pode dar um exemplo prático, assim? Posso. Eu vou te falar o que eu acho. Pode Tá, ser? claro. Eu acho, e aí, bom, do lado de alguém que atende mais mulheres que homens, né, que estou mais inserida nesse contexto. Mas eu acho que as mulheres elas vêm num movimento muito grande de se reposicionar, né, na vida, em tudo, no profissional, elas vêm estudando mais, os estudos apontam isso, que a mulher vem se desenvolvendo mais em todos esses sentidos. A gente tem tido menos filho, a gente tem entrado num lugar, num movimento, não vou chamar de egoísta, mas mais autocentrado, de mais desenvolvimento, de estar mais à frente das coisas nesse sentido. E eu percebo uma dificuldade grande dos homens de lidarem com essas novas mulheres que não aceitam mais o que as mulheres de antigamente aceitavam, que não estão mais se colocando nessa posição tão submissas e que, ao mesmo tempo, muitas vezes se perdem nesse lugar de agora eu pago, eu mando, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, eu não preciso de ninguém. Então, eu acho que, por um lado, esse empoderamento é maravilhoso, mas, por outro, a gente acaba entrando muitas vezes nesse lugar da reatividade. Perfeito. Concordo. Mas eu acho que o desdobramento prático disso a gente só vai conhecer daqui talvez uma década ou duas. Acho que é muito Uhum, recente esse fenômeno ainda. Eu acho que, claro, eu tenho minhas convicções e tenho o que eu observo da realidade, certo? uhum, Mas eu sinto que. Eu sinto não, isso é um fato, né? De 2010 para cá, o mundo mudou radicalmente. uhum, Redes sociais, foi até aquela questão que a gente estava conversando sobre stories e tal, né? Da pessoa sentir que tem infinitas opções e possibilidades na palma da mão. uhum. Então ela não se contenta mais com o que ela está vivenciando, ela vive sempre com os olhos no futuro, certo? Mas assim, eu acho que esse movimento da mulher buscar, digamos que muita independência tem a sua mazela negativa também, certo? Porque ela se torna muito forte e reativa. Essa questão que tu explicou, certo? Ela se torna muito reativa. Ela se torna também muito autocentrada. Então, e isso deixa ela exausta, sabe? Deixa ela seca, que ela não consegue se entregar. Porque ela foi ensinada desde pequena com o pai falando: olha só, tu tem que estudar e trabalhar porque tu não pode depender de homem, tu não pode depender de homem. E ela vai escutando aquilo. Então, digamos que ela se sinta lançada e compelida a competir na mesma cadeia que os homens. Por exemplo, eu vou entrar na mesma profissão do homem e eu vou competir com ele. Só que sendo que isso é um jogo de homens. Ou seja, ela tem a possibilidade de vencer em atividades e jogos e tal, dinâmicas que são masculinas, tradicionalmente, sendo que seria vergonhoso um homem competir com ela em, digamos que, em atividades que sejam femininas. Tá entendendo? A gente, assim, pode levar isso para um âmbito, sei lá, um âmbito escolar. Tá entendendo? Por exemplo, meninos são sempre compelidos a desenvolver raciocínio matemático.
Tá entendendo? Então, se um homem começa a aflorar muito esse lado, digamos, mais sensível, o que que o cara é? O cara é bicha. Tá entendendo? Se ele começa a ter uma sensibilidade, eu quero desenvolver uma questão por pintura, por isso, mas isso é coisa de menino. Então ele vai sendo ceifado, ele vai sendo arrastado para outras atividades, o que deixa essa dinâmica meio desigual assim ao longo do tempo, certo? Uhum. A gente está falando muito de condicionamento, né? A gente vai sendo condicionado a um polo ou a outro. É isso? Eu acho que é muito radical, né? De ambos os lados, certo? Não tem um equilíbrio, não tem uma, não existe virtudes, tá entendendo? Por exemplo, quando tu diz assim, isso torna a mulher muito reativa, eu concordo, certo? O que eu vejo é o seguinte, tem muitas mulheres que assim, que o que que tem de bonito na mulher? É a doçura, ela é afável. A mulher, assim, se a gente pegar em arquétipos e tal, questão elemental, a mulher é o fogo. O fogo, se for mal usado, ela coloca fogo numa floresta, ela destrói, sabe? Mas o fogo, se for algo controlado, é afável. As pessoas se reúnem em volta da fogueira para receber o calor. A mulher é isso, a mulher ela emana calor, energia, certo? Então ela tem esse poder. E se ela não souber usar isso, ela queima as pessoas que estão à volta dela. Mas se ela souber usar aquilo em favor dela, ela torna um ambiente agradável, sabe? Aquela coisa acolhedora. Quero estar perto de uma mulher porque ela me passa isso. Tá entendendo? E como é que eu cheguei nessa questão do fogo? Olha só, eu começo a viajar e. Mas eu Entendeu? achei ótimo, eu concordo, né? Porque daí a gente está falando dos dois lados. Também uma mulher madura, se precisar te queimar, ela vai. Mas a questão é que não precisa estar o tempo todo prestes a explodir por fogo em tudo, né? É um movimento mais consciente. E acho que a pergunta que eu queria fazer também é: qual é a maior reclamação que você vê dos homens em relação a essa questão de relacionamento? Como que você está vendo assim essa dificuldade dele de lidar com a mulher e vice-versa, né? Do que eles têm Boa, reclamado? boa. Basicamente é o seguinte, eu estava falando daquela questão anteriormente da fogueira, né? E amarra bem com essa tua excelente pergunta que tu fizeste. Obrigada. Qual que é o movimento? Assim, se a gente for pensar em termos de evolução e tal, o que que o homem é? Guerreiro. Ele está programado para guerra. O que que é guerra? É trazer a subsistência para casa. Então o cara está no ambiente corporativo, o cara está na rua, ele se estressa. É de matar ou morrer. A cabeça do homem é essa. Ele é prático, sabe? Ou é isso, é isso. O homem veio de onde? Do barro. Do barro e do sopro. São duas coisas óbvias. Barro e sopro, certo? Eu vou tentar me atentar nisso, que daqui a pouco eu começo a falar e já. Entendeu? Ele veio disso. Ou seja, é matar ou morrer. Certo? Então ele está sendo ferido pelo mundo. O homem é ferido pelo mundo. Ferido pelo mundo. Ferido, ferido, ferido. Pancada, pancada. O cara chega em casa. E aí? Em casa, digamos que seria o lugar seguro dele, a fogueira. Tá entendendo? Tá reunido ali em volta. O que que esse guerreiro quer? Ele quer descansar. Sabe? Aqueles contos clássicos medievais que o guerreiro volta da batalha, acende uma fogueira, ele quer descansar. Só que se eles estão numa dinâmica disfuncional, o que que vai acontecer em casa? Porra, ele vai chegar em casa, a mulher vai ficar enchendo o saco. E aí, fez tal coisa? Tá aí, tu fez tal coisa? E aí, foi levar o lixo? Ah, não foi? O que que eu te pedi? Sabe? E é isso, cara, vai ficando ressentido. Vai ficando ressentido. Ele começa a pensar, porra, eu sou ferido na rua, eu chego em casa, que seria o lugar de eu estar na fogueira, de eu descansar, eu sou ferido novamente, sabe? E qual que é o movimento? A mulher, quando ela se torna muito reativa, claro, eu não estou dizendo que a culpa é do homem, é da mulher, porque eu vejo que, eu não sei se tu tem a mesma impressão que eu, mas as pessoas, elas muitas vezes sofrem por imaturidade, não é maldade, é porque é imaturo, porque não consegue enxergar, sabe, as coisas e tal. Não é porque, pô, tô fazendo plano diabólico aqui, porque eu vou fazer a vida desse homem, dessa mulher é um inferno. Não, as pessoas sofrem por burrice, sabe? Por imaturidade. Então, muitas vezes são duas pessoas se ferindo mutuamente. Tá entendendo? Tem até uma musiquinha lá, como é que é? Eu não gosto muito de sertanejo, mas
como se fossem duas facas procurando corte, são dois corações disputando para ver quem é mais forte. Acho que é alguma coisa assim, eu não manjo muito, não sei se tu conhece, tá entendendo? Não conheço. É, então é isso aí. E são duas pessoas imaturas se ferindo. E o cara chega em casa, o cara quer descansar, sabe? Ele quer respirar do mundo. Aí chega em casa, a mulher tá reativa. E, e ela perde essas características, porque, assim, a mulher ela pode utilizar da sedução de modo sadio, certo? Ela pode, entre aspas, ativar esse guerreiro, sabe? Pá, cara, porra, pediu pra te levar o lixo, tu não levou. E aí, vai ficar jogando nesse sofá agora? Pô, o cara trabalhou o dia inteiro. Tá entendendo? É muito diferente se ela chegar, por exemplo, pra ele e falar o seguinte: Bah, amor, olha só, eu tomei banho agora, eu tô cheirosinho, eu passei um negócio no cabelo e tal. Ah, vou ter que descer de noite lá pra levar o lixo. Tu leva pra mim, amor? Porra! Mudou! O cara, não, é comigo. É comigo, eu vou levar esse bicho agora, tá entendendo? É um exemplo meio bobo, mas ilustra bem, sabe? De tanto a mulher usar mais dessa percepção e sensualidade de modo consciente e controlado e do homem deixar de ser cabeça dura também e dar o braço a torcer em algumas situações, certo? Porque, por exemplo, qual que é o movimento? Eu atendo basicamente a maioria é caso de término, certo? Tá. Ah, tem muito E isso? muito. É basicamente o seguinte, né? A minha captação de pacientes é feito via rede social. Uhum. E até porque, tratando-se de questões de marketing e tudo, eu não posso falar para todo mundo ao Todo mesmo mundo. tempo. Então, o que que eu foco? Término. Término. Porque o cara vai estar ferido. Nossa, meu coração está sangrando, eu não sei o que fazer, eu não consigo dormir, eu estou perdendo dinheiro, o que que eu faço? Quero resolver isso. Cambuim, como é que funciona, mentoria, combate e tal. É uma questão meio de marketing, porque senão eu vou ter que ficar falando, entendeu? Uhum. E isso é muito interessante, porque, e voltando lá para aquela primeira questão, que o homem é sempre egoísta. Eu tô sentindo dor, e aí, o que que eu faço? E ela foi embora, tá, mas eu acho que dá ainda. E aí, Cambuí, me ajuda, certo? Então, digamos assim, um protocolo de 5, 6 sessões, as primeiras 3 são relacionadas a diminuir aquele ruído emocional da pessoa, e depois a gente começa a trabalhar outras potencialidades. Porque ele percebe, ó, falta isso, o que que eu faço para conseguir isso agora? Já que ele já baixou aquele primeiro ruído emocional, certo? Mas é isso que eu vejo, a esmagadora maioria das pessoas que me procuram é em questão de término. Tal. E por causa da minha comunicação também, né? Total. Interessante isso que você falou, e eu concordo. Tem duas coisas que eu acho que vale acrescentar. A primeira delas é que sim. E eu acho que isso para o homem e para a mulher, né? A gente precisa começar a se ver como parceiros. Então a gente está junto, a gente não está lutando um com o outro, não é uma guerra constante. A Brené Brown, aquela pesquisadora de vulnerabilidade, ela fala uma coisa muito legal, que é o exercício do 80-20. Então, vão ter dias que eu vou ter 80 para dar e você vai ter 20. E aí eu vou dar 80 e você vai dar 20, tudo bem. Vão ter dias que eu vou ter 20 e você vai ter 80. Vão ter dias que a gente vai ter 100 e 100 e a gente vai explodir. E vão ter dias que eu vou ter 20 e 20 e a gente vai ter que conversar e entender o que a gente vai fazer. Os dois estão exaustos para cozinhar, então vamos pedir um delivery? Vamos sair para comer? Vamos fazer isso? Ou seja, existe uma parceria entre o casal que não é eu jogando para você, você jogando para mim, é uma batata quente da culpa. A culpa não é minha, é sua, é minha. Ou seja, a gente sai desse lugar da reatividade e entra num lugar de, pô, como a gente pode fazer juntos? Entendendo que eu tô cansado, você tá cansado, como a gente vai resolver? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E a segunda é essa questão da sedução. No podcast passado, a Natália falou isso, e eu concordo. Existe essa coisa da gente parar de querer medir força o tempo inteiro e entrar nesse lugar desse jogo de poder de quem tem o pau maior, né? Vamos falar assim, sou eu, é você, vamos então. Não é isso, né? É uma questão da gente poder jogar com isso mesmo e despertar no outro a vontade de querer ajudar. E isso para tudo, né? Vamos até pegar esse exemplo profissional. Eu não vou poder obrigar alguém a fazer terapia comigo, você não vai poder obrigar alguém a fazer mentoria com você. A gente precisa mostrar e conversar e exemplificar e, de certa forma, por que não até seduzir para desarmar a pessoa ali, né? Para a gente trazê-la para o nosso lado. Isso faz sentido? Claro, total. Total.
Mas eu sou um pouco mais radical. O que que eu penso? Se a pessoa não quer, é o azar dela, não meu. Eu não dou um problema, eu vou dormir tranquilo. Total, no sentido da terapia eu concordo, mas eu acho que no sentido do relacionamento, a gente vai precisar aprender a fazer isso, né? Vão Ah, ter sim, sim. dias. Foi um exemplo ruim. Vou voltar Uhum. pro relacionamento. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Vou ter. Porque Foi bom eu mesmo. concordo com você. Eu acho que pensei isso hoje, inclusive, né? Cara, eu sou terapeuta sexual. Minha vida sexual tá ótima. Quem dorme Não, com problema, acorda com problema, quando não vem nas sessões, é você. exato. Pra mim, tudo bem. Eu acho que isso é muito verdade. Mas dentro de uma relação, eu vou precisar fazer esse movimento com você, você vai precisar fazer esse movimento comigo, se a gente quiser manter essa relação, né? Manter esse vínculo. E aí eu acho que entra nessa questão da gente conseguir se cuidar, né? Se seduzir, despertar desejo um no outro, tanto para o sexo como fora dele, né? Total. Né? Total. É que eu. Geralmente as pessoas se perguntam na caixinha: ah, o desejo da minha mulher diminuiu, o que que eu posso fazer? Às vezes não tá ligado a você, sabe? Às vezes tá ligado em como a dinâmica tá fora da cama. Uhum. E muitas vezes as pessoas, elas balizam a qualidade de uma relação baseado na qualidade do sexo. E muitas vezes isso não se confirma na prática, isso é assimétrico. Às vezes uma relação pode estar despedaçada, mas o sexo é bom. E as pessoas ficam baseadas nisso. Não, mas a nossa conexão na cama é excelente. Mas isso não tem um caráter de transcendência, porque o animal faz sexo, é uma necessidade básica. Para essas pessoas, o sexo ela está mais ligada a si próprio, a usar outra pessoa, sabe? E eu acho que muitas vezes a mulher fica um pouco mais presa nisso, pelo menos nas que eu atendo. Ah, mas o sexo é muito bom e tal, a gente tem uma conexão. Não, é que o sexo, na verdade, está enxergando isso como uma forma de obter prazer, sabe? A cama, digamos que ela é só a somatização de toda a dinâmica da relação. Concordo. Tá entendendo? Ela é a cereja do bolo. Só que é um fato notório, porque é o seguinte, o brasileiro em essência, ele faz da sexualidade dele o centro da personalidade humana. Essa frase é genial, e é óbvio que não é eu que estou dizendo ela, isso aí é o professor Olavo de Carvalho. Ele explica isso nos cursos dele, eu não sei se tu já teve contato e tal, mas eu recomendo que o professor Olavo é fenomenal e essa leitura é muito acertada. O centro da personalidade humana do brasileiro é sexo. A gente pode ver na cultura, na música, novela, tá entendendo? Música, então, olha, é um lixo, é tudo baseado em sexo, sexo, sexo. Então as pessoas acabam transferindo isso para as relações íntimas. Elas acham que o sexo é o balizador de tudo, quando na verdade tem todo um plano de fundo por trás, entendeu? Total. Tem tanta coisa boa disso que você falou. Eu acho que a primeira delas, eu vou voltar para essa questão da mulher, é essa, porque o que acontece? O brasileiro é viciado em sexo. Não é viciado, mas assim, tudo é muito sobre sexo. Só que ele não sabe transar. Isso é muito louco. E o que 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 acontece com frase essa... boa. É. E o que que acontece com essa mulher? Ela não está empoderada da sexualidade dela, ela não tem esse autoconhecimento, ela muitas vezes não sabe como gozar, ela não sabe pedir o que ela quer. E aí ela encontra um cara no meio de vários que sabe fazer e que é bom. Então, ela enxerga ele como essa fonte de prazer. Mas o que falta é ela se entender. É ela saber criar essa relação sexual para ela, né? Então, isso é uma questão muito interessante, porque ela acaba entrando nesse lugar de colocar o outro no centro porque ela não sabe criar, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe fazer. Ela só entendeu que aquela dinâmica funciona, dentre várias que não funcionam, e aí ela se apega naquilo. E eu acho que a gente está vivendo muito uma geração que é essa geração do fast fuck, né? Então, é esse mundo dos aplicativos. Eu passo para o lado, eu saio com você, perdeu a graça, eu saio com o outro, perdeu a graça, eu saio com o outro. Só que esse sexo é um sexo superficial, é um sexo que não tem profundidade nenhuma. É um sexo que, inclusive, ele é muito menos prazeroso, porque você não conhece o outro, você não tem conexão, a mulher não se entrega, não tem intimidade.
você não sensibiliza, né? Você desensibiliza e fica nessa projeção dessa sexualidade vazia. Isso faz sentido? Total. E olha que triste a tua frase. Não a tua frase em si, mas o que ela transmite, né? Dentre todos os caras, ela achou um, ou seja, ela testou vários. Uhum. E ela vai ficando dessensibilizada. Porque, culturalmente, o que é que acontece? A mulher que dorme com muitos homens, o que que ela é? Galinha. E o cara que dorme com várias mulheres, o que que é? Ele é gratificado. Nossa, esse cara é um espelho de homem. Na verdade, não. O camarada que dorme com um monte de mulher também é outro galinha. E isso molda a personalidade dele. Porque para dormir com várias mulheres, o que que ele tem que ser? Ele tem que ser manipulador. Tem que ser um sujeito que age apenas por prazer, por interesse. Aí eu te pergunto, tu vai querer uma amizade com um sujeito desse? Eu não quero amizade com merda desse. Tá entendendo? Novamente aquilo. A pessoa faz do sexo ser da personalidade humana. E ainda. Cara, olha que engraçado. E ainda essa pessoa, ela acha que os outros vão sentir entusiasmo por escutar as aventuras sexuais dela. Não quero saber, porra. Tá entendendo? Claro, hoje no meu ciclo de amigos não tem ninguém assim. Mas lá na adolescência e tal, me lembrando, isso sempre me causou desconforto. Porque, cara, é algo íntimo, eu não quero saber o que que fez. Tá entendendo? Aí tu vai ver o cara é um merda também, sabe? Porque vai se tornando um manipulador nessa ânsia de busca por sexo, por prazer. O cara que eu não posso contar com ele. Eu não contaria com um cara desse. Tá entendendo? Eu não teria amizade com uma pessoa assim. Um cara desse. Tá entendendo? Então, se essa abundância de parceiros sexuais é negativa pra mulher, é negativa pro homem também. Só que são poucos assim que despertam pra essa realidade, entendeu? Faz sentido? Total. Eu percebo que existe esse pseudo-empoderamento, né? E do lado da mulher, eu questiono muito, até por experiências assim. Quantas vezes você falou que sim porque você realmente queria falar que sim? E isso serve para o homem também, né? O quanto você realmente quer sair com todas essas mulheres ou homens, o quanto você realmente quer viver todas essas experiências sexuais e o quanto você está fazendo isso para fortalecer essa identidade, essa imagem, porque a sua vida está vazia e você precisa daquele momentinho de prazer, daquela faísca da conquista para validar quem você é. Então, eu acho que passa muito por esse lugar, né? A gente entra muito num lugar de autoafirmação, de autovalidação, que quando você começa a entender um pouquinho mais, você entende que vem de um lugar de uma extrema insegurança. Só que em vez de você entender e ir trabalhar isso, não, você quer ficar fortalecendo aquela imagem de eu sou foda, eu sou pegadora, eu saio com várias, eu não quero me relacionar. É uma vida vazia, né? Bom, eu acho que em essência é isso. O que está por trás de toda essa dor é exatamente isso, essa incapacidade de ficar sozinho. Uhum. Uma baixa tolerância à solidão. Muito. Isso é um problema, é algo que eu vivi praticamente na minha vida. Tá Conta. entendendo? Por exemplo, o meu primeiro relacionamento durou 10 anos. Então, digamos, já era uma relação desgastada, era uma relação que já estava se transformando de algo eros, certo? Aquele amor homem-mulher por algo tão familiar a ponto de ser fraternal. Tá. Tá entendendo? Só que, da minha parte, eu não abri a mão dessa relação justamente por medo de ficar sozinho. Entendeu? A partir do momento que eu entendi isso, Cambuí, qual que é o teu medo? Eu fui fazer um exame de consciência. Eu nem sabia que isso tinha nome, sabe? Só que eu sabia que era um monstro que eu ia ter que encarar mais cedo ou mais tarde. Tá entendendo? Qual é teu medo? Cara, eu não vou aguentar ficar sozinho. Tá, mas e aí, cara, tu tá com. Na época eu tinha acho que 27 anos, certo? Hoje eu tenho 33. Tu vai ter que aprender a lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Não, tudo bem. Então eu vou realmente deixar essa mulher ir, vou deixar ela sair da minha vida e eu vou ter que lidar com isso. Tá entendendo? E não é bonito, sabe? Por exemplo, as pessoas vê filme de superação, o cara vê o Rock. Sim. Tá entendendo? O filme tem 1 hora e meia. Um processo desse não dura 1 hora e meia. Dura meses. Meses. E se a pessoa não tem essa percepção, ela sofre por anos e não sabe por quê. Tá entendendo?
Eu vou ter que aprender a lidar sozinho. E foi isso que aconteceu. Então, me resguardei, fui estruturando minha vida financeira, na época eu tinha outra profissão e tal. Fui treinar, fui ficar mais forte e tal. Fui vendo que eu tinha valor fora daquela relação. Fui percebendo, ou seja, a minha percepção de valor não estava mais atrelada àquela relação. Não era mais um espelho, porque muitas relações são um espelho. Por exemplo, uma questão forte de identidade seria, por exemplo, eu sou o Cambuim, eu sou namorado da Vitória. Tá entendendo? E essa é a minha identidade. Eu não sei quem é o Cambuim longe dessa relação. E ali eu tive que aprender. E foi muito positivo, porque um tempo depois eu entrei num outro relacionamento que foi muito mais leve, porque digamos que eu já tinha resolvido essas questões anteriormente. E o que acontece? O camarada terminou uma relação, ele já quer começar outra em seguida para tapar aquele buraco, mas sempre deixa marcas. É impossível tu ficar tempo demais tomando ações que vão contra a tua consciência e tu não pagar o preço, tu paga o preço. Tu paga o preço. É que nem o cartão de crédito. Tu vai colocando essa porra tudo no. Põe no crédito, põe no crédito, põe no crédito. Depois, quando a fatura chega, tu te apavora. O que eu faço com isso? Tá entendendo? E é engraçado, né? Eu não sei se tu passou por situações assim, mas são coisas que tu vai passando na vida prática que depois te ajudam nos atendimentos, né? Tu te torna empático com essas questões, com o sofrimento humano e afins. Pra caramba, assim. Eu acho que eu escolhi essa profissão por conta de ter sido o meu próprio processo e de ser ainda, né? Porque vai ser para Sim, sempre. sim, sim, sim. Eu percebo que para mim eu fiz um caminho similar, mas de outra forma. Eu era a pessoa que saía com várias pessoas, que vivia vários romances, e eu fui entendendo isso de que, cara, era vazio, era uma fuga minha, eu era insegura, era uma forma de eu me autoafirmar, de eu afirmar uma identidade, de eu usar essa sedução para um lado negativo. Então, eu fui entendendo tudo isso e me questionando também sobre qual era o meu real desejo, né? E o quanto a gente banca ser quem a gente é, com as nossas falhas e com as nossas faltas também. E eu acho que isso é o que mais falta hoje em dia, quando a gente fala de relacionamento ou de qualquer outra coisa. É o que você falou, a fatura do cartão de crédito vai chegar. Não adianta eu querer passar tudo no meu cartão, porque depois eu vou ter que pagar essa conta. Então, quais são os meus limites, né? Aonde está essa restrição que eu vou ter que lidar com ela? Então, é o que você estava falando. Quando você se conhece, se banca com as suas faltas, com quem você é, com o que tem de bom, com o que não é tão bom, com o que você vai trabalhar, com o que você vai aceitar, você consegue entrar em relações com a sua individualidade um pouco mais protegida. E isso alimenta a paixão, isso alimenta a aventura, porque a gente está sempre se redescobrindo. Eu tenho uma vida, você tem uma vida e a gente tem a nossa vida. Então você não deixa de se surpreender comigo, eu não deixo de me surpreender com você. Isso fica bem melhor. Porque se a gente cola e vira um, chega uma hora que eu já sei quem você é. Não tem mais curiosidade, não tem mais novidade, não tem mais. E aí a relação vai morrendo, né? Ela vai ficando morna, a gente vai entrando nessa simbiose que não existe mais separação. Então, existir essa separação e duas pessoas que são capazes de se olhar, de se entender, de se trabalhar e de viver as suas próprias vidas, eu vou ter minhas amigas, você vai ter os seus, eu vou sair separada, você também. E a gente vai ter uma vida em conjunto. E aí eu não estou nem falando de monogamia ou não monogamia, mas estou falando da individualidade de cada um. Isso faz sentido? Isso é maravilhoso, isso é lindo. Isso é amor, tá Uhum, entendendo? Porque qual que é o movimento? Tu quer que a pessoa tenha autonomia, uhum. porque a autonomia traz autoestima e liberdade, é isso que tu quer que o outro tenha essa autonomia. É doido dizer isso, pra mim não é amargo falar isso, mas eu sou muito ciumento. Você é? Então é coisa, por exemplo, no meu último relacionamento eu queria que a menina tivesse mais autonomia, mas quando ela dava espaço eu ficava, ai meu coração, e aí? E aí, cara, agora tu vai segurar? O que tu vai fazer? E eu sou taurino também, né? Tem toda uma questão Uhum. astrológica e tal. E eu ficava nessa, tá e aí. Mas à medida que eu via ela dando esses passos e tendo mais autonomia, tendo mais poder de decisão,
numa camada superficial de emoções, eu poderia talvez demonstrar um certo descontentamento, mas no íntimo, no meu peito, no meu coração, eu ficava feliz. Porque tu não quer, assim, quando um relacionamento, quando tu projeta algo bonito no relacionamento, tu não quer que a pessoa, que, tu não quer ser o centro do mundo da pessoa. Tu quer que ela tenha autonomia. Porque eu acho que é uma coisa meio instintiva. Porque o que que tu pensa? Olha, dois caminhos melhor que um. Tá entendendo? Se eu cair, eu quero que tu esteja em condições de, talvez, momentaneamente, de levar a gente para a gente continuar Claro. caminhando. Certo? E assim, agora eu vou abrir outro pronto da minha vida pessoal, porque eu acho que casa bem. Tá. Esse meu último relacionamento que eu tive, que eu passei há pouco tempo, a gente tinha uma diferença muito grande de idade, certo? Hoje eu tenho 33, ela deve estar com 22. Hoje. Na época que a gente começou a namorar, eu tinha 28, ela 17. Entendeu? Então, digamos que eu peguei ela quando ela estava descobrindo a personalidade dela. E lidando com. E entrando no mercado de trabalho e tudo. Então, cada passo que ela dava de independência, como é que eu vou te explicar? Eu gratificava ela, sabe? Não, isso aí, meu amor, parabéns, é isso. E ela pedindo conselhos, eu ajudando. E puxando pela memória, eu acho que, digamos que eu acho que isso foi o embrião da minha profissão, talvez. Sabe? Não é só uma coisinha, são várias. Uhum. Mas eu acho que, olha que bonito, talvez ali eu fui percebendo que eu tinha essa capacidade de observação e intervenção, certo? De eu olhar uma situação assim. Claro que eu acho que nasce com a gente. Eu acho que eu falando, tu também talvez foi lembrando, não, quando eu tinha tal idade eu fiz isso. E são pequenos fachos de luz que Deus nos dá da nossa vocação, certo? Faz sentido? Claro que faz, né? É uma verdade Muito. objetiva. É. É, eu acho que para mim, eu tenho um histórico de abuso grande, né? E para mim é sobre ser a pessoa que muitas vezes ninguém foi para mim. Então, sobre poder ser essa pessoa que ninguém nunca foi, sabe? E é muito gratificante, assim, porque eu fui meio que aprendendo sozinha, na marra, me ferrando, passando por várias coisas, repetindo, né? Essa coisa compulsiva. Por que que eu tô aqui de novo? Repete, repete. Então eu fui aprendendo por mim, depois fui fazendo muita terapia, e aí eu percebi que eu acredito muito nisso. Cada um tem as suas causas próximas ao seu coração. E a gente tem que trabalhar nessas causas, seja profissionalmente ou socialmente, ou enfim. Mas eu acho que a gente sabe o que a gente veio fazer aqui, e isso é muito importante, né? Ah, bonito. É. Porra, daí tu deixa difícil pra mim também, né? Porque depois de uma declaração bonita dessa, o que que eu vou dizer? Tá? Como é que eu vou pontuar isso? É bonito, é isso. É É, verdade. eu concordo. Mas disso que você estava falando antes, é muito legal, né? Porque é a nossa dualidade também. E eu acho que volta para essa coisa da polarização que a gente estava falando no começo, que é ou a pessoa quer ser muito independente e não se apegar a nada e nem a ninguém, ou entra nessa simbiose, vamos ser um só e ficar juntos para sempre. E é um caminho do meio, né? Como você estava falando. É empoderar ela, mesmo com seus ciúmes, e falar: caramba, vai, brilha, seja você, para eu poder te admirar também, ao mesmo tempo que estamos junto e eu tô disposto a abrir mão de ficar com as outras mulheres pra gente estar junto, eu tô disposto a abrir mão de sair com os meus amigos quando você tá doente para cuidar de você, eu tô disposto a bancar a casa se você tiver uma dificuldade, vice-versa. Então, é difícil e eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia, encontrar esse caminho do meio, onde, ok, eu não vou me perder totalmente e abrir mão de mim, mas eu também vou me relacionar e se relacionar significa abrir mão de coisas, né? Sim, total, total. E, e bom, pra fechar aquele ponto que eu tava falando dessa menina, eu chamo de menina porque Como? eu Que ela tenho, era, né? eu tenho, ela é ainda, né, de certa forma, eu tenho um carinho. E é o seguinte, então as coisas transcorreram e tal, e eu fui avançando na profissão, ela foi avançando na dela. Só que a gente chegou a um ponto de ruptura, Por quê? entendeu? Ah, N Curiosa. questões. Não, N questões, N questões. Não foi só um ponto específico, sabe? Foi o somatório geral. Tá. E, e isso me ajudou muito a ter aquele entendimento também. Olha, é claro que existe maldade no mundo, certo? Mas às vezes são duas pessoas que não era o momento. Tá entendendo?
E foi nisso que eu fui tendo essa clareza emocional para lidar com isso. E qual foi o movimento final? Ela quis terminar comigo, e ao mesmo tempo que ela quis terminar comigo, ela trocou de emprego. Claro que, porra, é ruim pra caralho. Tem sofrimento, tem tudo, sabe? No ponto emocional, mas é aquilo que eu tava te falando. No íntimo, no coração, tu ficava pensando assim, bah, é isso aí. Tu fez o movimento correto. Tá entendendo? Porque é o seguinte, tocando em questão astrológica novamente, ela é de Gêmeos, tá Uhum. entendendo? Muito indecisa, indecisa, indecisa pra caralho, pra caramba, pra caramba, pra caramba. Qualquer decisão é um. Então tu vê a pessoa crescendo, tanto em idade e autonomia, tu, tu fica se questionando, bom, nesse momento da vida dela, eu cumpri o meu papel, tá entendendo? E vice-versa, sabe? Então, ao mesmo tempo que tem, digamos, que tem um luto, né? É um luto. Ao mesmo tempo Claro. que tem um luto, tu tem uma certa tranquilidade de ver que a pessoa tá tomando decisões. Tá entendendo? Mas claro, não, eu falando assim parece fácil, mas é claro que não é fácil, porra. Tá entendendo? É um término, é dolorido, dói, sabe? E justamente a gente vai entrar naquela questão. É porque assim, as emoções masculinas, em grande parte, são tratadas que nem lixo. O cara é ridicularizado, porra, terminou, tá, porra, bah, que merda, não sei o quê. Não, vamos catar umas minas. É um luto. Tem que encarar como tal, tem que nomear aquela emoção. A pessoa não Uhum. sabe nem nomear o que tem no peito dela. Porra, isso é muito bacana porque já entra em outras questões a nível de sociedade. A gente já entra naquele conceito da sociedade do cansaço, porque é tudo centrado em desempenho. E onde existe desempenho não existe espaço para negatividade. Então a pessoa ela não sabe assimilar isso e ela sofre. Ela sofre, ela sofre, sofre, sofre por burrice, que ela não sabe nomear. Ela não sabe nomear tristeza, ela não sabe nomear luto, ela não sabe aceitar aquilo. Ah, mas o que eu faço para ficar bem? De qualquer forma, ela quer ficar bem de qualquer forma. Ela não aceita aquilo, ela não aceita aquela dor, ela não veste aquela camisa até ela ficar suja, velha, rasgada, esgaçada e ela ter que trocar de roupa. Ela não aceita, ela quer ficar bem de qualquer forma. Tá entendendo? Ela não sabe nomear, sentir pena é feio. Tá entendendo? Eu vejo um mendigo na rua, sinto pena. Ah, ele é humilde. Ele não é humilde, ele é pobre, porra. Eu tenho pena dele. Tá entendendo? Pessoa humilde. Não, é pobre, o cara tá morando na rua, porra. Como é que não vai ter pena? Então as pessoas querem nivelar tudo numa fachada de positividade que traz sofrimento. Tá entendendo? Não é isso. Concordo, concordo muito. E eu acho que para além disso, né, é engraçado que você falou isso. Eu estava conversando com uma amiga e ela me deu esse exemplo que ela está num relacionamento novo e teve um dia que ela estava super triste e tal, e que ela estava deitada, remoendo as coisas dela, e ele falou: "Não, não fica triste, vamos sair para beber e tal". E daí ela falou: "Você não está entendendo. Eu não quero anestesiar minha dor. Eu estou triste e eu vou permanecer triste até essa tristeza passar". E eu acho que é isso que falta muito, né? Tô triste. Tem situações que vão ser uma merda. Não adianta a gente querer maquiar o cadáver, sabe? Exato. Não vai. É ruim. Só que, tudo bem, a gente não precisa se jogar e ficar aí para sempre. Daí a gente vai entrar num processo depressivo, não é isso. Mas faz parte, sim, a gente sentir as emoções negativas e a gente veio sentir tudo isso. Não adianta a gente querer fugir do desconforto o tempo todo. A vida às vezes é desconfortável. Correto. Total. Ai, bom, Total. foi muito bom falar com você. A gente já está aqui batendo nosso tempo. Quero te Acabou. agradecer. Acabou! Foi rápido, né? Porra, que pena. Agora que eu comecei a soltar agora. Desculpa, tu viu que eu falo muito palavrão, né? Quando eu me emociono, é por questão de temperamento no sentido de ter muito contato com algum autor, com algum professor. Então, por exemplo, eu sou eternamente grato ao professor Olavo de Carvalho. Ele fala muito palavrão, então eu fico assistindo as aulas e tudo. E agora, por último, eu não sei se tu conhece aquele Gaspareto. Conheço. Conhece?
Tenho até o Meu, tarô dele. é mesmo? Ah, eu acho Uhum. demais ele falando, acho muito engraçado, muito engraçado. Claro que eu nunca estudei ele a fundo, né? Eu só vi aqueles programas de rádio dele e tal, e a gente tem ali um nosso ciclo de amigos ali, terapeutas e tal, e que a gente começa nessas coisas de querer falar que nem ele. E eu tava até com medo, cara, eu vou ter o podcast depois com a Vicky, eu vou começar a soltar que nem. E aí? Ah, não, não. Vou começar a falar que nem o Gaspareto, entendeu? Mas é isso. Não, Foi pode muito legal. falar. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Alguma coisa que tá na sua cabeça? Algum recado final? Não. Então tá bom. Quero te agradecer muito, foi muito bom, passou muito rápido. E me conta onde as pessoas podem te encontrar e saber mais do seu trabalho. Basicamente pelo Instagram. O Camboim. Pronto. Só isso. É só Perfeito. escrever lá, já vai ter acesso a todo o conteúdo que eu produzo. Bom, eu vou deixar aqui embaixo os links e a gente vai se falando. Muito obrigado. Foi um privilégio enorme. Muito obrigado pelo convite. Um Muito obrigado. beijo. Muito obrigado. Imagina. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.